Alunos e alunas, mais uma semana passou, tivemos aí conteúdo nas nossas aulas e tô aqui para mais um hands-on no nosso canal aqui. E antes de continuar, quero agradecer os meus alunos da graduação pelo feedback positivo, né, de transformar o nosso hands-on em vídeo e disponibilizar no canal. Espero que seja útil nos estudos de vocês, que vocês se dediquem bastante aí, que vocês consigam aprender e poderem construir os jogos, né? Poder desenvolver os jogos que vocês sonham em construir. Por pessoal que não é aluno, também, muito obrigado por prestigiar o canal. Fica à vontade, utiliza aí o material para poder aprender. Se tiver alguma dúvida e eu tiver uma disponibilidade para a gente poder bater um papo, pode contar comigo também, dentro das possibilidades, né, de tempo que eu tenho. Eu tento atender, né, tento bater um papo aí. E antes de mais nada, né, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, né? Às vezes o pessoal pergunta pra mim assim, o que eu costumo jogar. Eu jogo os jogos modernos de hoje em dia, como todo mundo joga, mas eu acabo dedicando mais tempo em jogos antigos, né? Porque os jogos novos, assim, eles acabam consumindo, né, um tempo assim meio precioso, né, no dia a dia. Porque hoje em dia os jogos, para você se dedicar bastante, você tem que ter uma constância, né? Tem muitas horas de jogo ali para poder estar fazendo e acaba meio que perdendo. No meu caso, assim, perde um pouco o fator de diversão, né? Porque como eu tenho pouco tempo, né, livre, né, para poder me dedicar aos jogos, né, pelo menos a jogar, né, que eu prefiro usar o tempo para desenvolver. E vocês vão ver também assim, que quanto mais desenvolvedor você se torna, menos jogador você é, né? Você acaba jogando de forma mais analítica para conhecer um recurso novo que colocaram, para poder entender por que um jogo está fazendo sucesso, né, coisas assim, mas no final das contas você acaba meio que se dedicando mais a desenvolver, né? E desenvolver também é uma coisa que precisa de bastante tempo investido ali, né? Mas eu gosto de jogar bastante jogos antigos, tanto que eu tenho um videogame que eu mesmo fiz, né, com um Raspberry aí, né, onde tem vários emuladores, né, onde eu jogo alguns jogos antigos. Tem um PSP também onde eu carrego meus jogos antigos ali. Acabo jogando muito mais emulação do que jogos mesmo, né, do aparelho. E eu queria dar uma dica, né, de jogo. Essa semana, nas 2 semanas passadas, assim, a gente fez o jogo de nave e ainda foi passado um exercício onde vocês desenvolveram, né, uma mecânica daquele jogo Sequest. E a gente começa a olhar todos os jogos, né, a gente começa a entender, conforme a gente vai aprendendo e conhecendo algumas mecânicas, a gente começa a perceber que essas mecânicas elas se repetem nos jogos, elas são só ordenadas de formas diferentes, né? E às vezes ela acaba, por causa da narrativa, né, ou a direção de arte, ela parece que ela não está lá, né? Porque a gente fica atento ao universo que está sendo entregue pra gente, mas se você arrancar toda aquela parte bonita, né, aquela parte de história, tudo, e sobra só a mecânica e você percebe que essas mecânicas elas se repetem o tempo inteiro. Mas a mecânica em si, ela é importante. Eu acho que é uma das coisas mais importantes do jogo, né? Afinal de contas, a diferença de qualquer outra mídia para o videogame é a interatividade, né? Que o videogame oferece, né? Isso graças à mecânica. E, porém, eu acho que assim, tanto a parte visual quanto a parte de roteiro, né? De histórias, coisas, ela tem que dar suporte para a mecânica, né? E um dos jogos que eu queria assim falar hoje, né, mostrar, é o jogo Fantazone, né, que é um spin-off, na verdade, do antigo anime, né, que Zillion, né, que passou. Tinha a versão pro Master System desse jogo, eu lembro que era bem criança, assim, eu assistia na televisão, não tive o Master System, né, eu via na televisão que tinha um programa que era o Master Dicas, assim, e quando passava assim eu ficava meio enlouquecido, né, porque eu sempre gostei muito de desenhar, gostei muito do estilo cartoon, e ele é um jogo muito bonito, né, que é de um personagem Opa Opa, que é um dos personagens robozinhos que voam do anime do Zillion. Quem não conhece assim, vale a pena buscar também o anime, que é interessante. Mas, ele foi criado assim para poder fazer um marketing, né, da pistola do Master System na época.
E saiu depois uma linha tipo de produtos, né, de jogos assim, baseado nesse anime, né? E o Fantasy Zone foi um deles. E ele é bem bonitinho, né? Bem bacana aqui. E vale a pena vocês conhecerem, né? Quem tiver o Master System, melhor ainda, que vai poder ter experiência de jogar originalmente. Ele é esse simpático personagem onde você tem uma espécie de um jogo de Bullet Hell, não diria se seria Bullet Hell ou não, mas é um jogo de navinha, né? Só que a diferença aqui é legal porque você não tem uma progressão somente para um lado, você progride para ambos os lados da tela, certo? E você vai para um extremo e vai para o outro, e você percebe que você tem alguns objetivos na barra inferior aí, e assim que esses objetivos são concluídos, né, você passa para a próxima fase ali, tá? Vale muito a pena, tipo, vocês conhecerem. Acho que é bem interessante ele. É um joguinho que daria até pra gente poder fazer uma coisa parecida, um clone ou algo do gênero assim. Bom, não tô jogando tão bem porque tô falando e jogando ao mesmo tempo, acaba desconcentrando. Mas fica a dica, né? Fazer uma coisa um pouco diferente, né? Assim, nas aulas eu também tenho hábito, né, de antes de começar a aula, bater um papo com os alunos, falar de algumas coisas que eu estou assistindo relacionadas a jogos, alguns documentários, alguns jogos que eu acabei pegando que eu acho interessante deles também conhecerem, né, coisas assim do tipo. Bom, mas falando em jogo, hoje nós vamos fazer o hands-on do famoso jogo aí que deu algumas polêmicas aí, que é o Flappy Bird, né? Mas deixando a polêmica de lado, vamos focar na parte de aprender. E aqui a gente vai colocar em prática, né, alguns conceitos que a gente viu em aula sobre física, né, dentro da Unity, alguns comandos de física que a gente aprendeu e como aplicar, né, gerenciamento de memória, né, alguns conceitos que eu expliquei, quando que a gente deve usar instanciar objeto, destruir ele, quando a gente evita, né, de destruir um objeto e manter ele na cena e reaproveitar ele, escondendo ele, trazendo de volta, para não ficar gerando repaginação de memória, coisas que às vezes acaba fazendo o jogo performar de forma não muito legal, né? E a gente vai construir esse joguinho do começo ao fim, né? É, ainda não foi colocada a parte de áudio, a gente vai ter mais uma aula para a parte de áudio, mas eu vou focar aqui no caso desse vídeo só na parte da mecânica mesmo. E vamos começar, né? Vamos abrir aqui a Unity, né? Vamos criar aqui um novo projeto. Então aqui eu vou criar, vou chamar de Flappy Bird. Nesse caso aqui eu vou falar agora, né, que ele é um jogo 2D, né? E vou apontar ele aqui, vou salvar ele no meu desktop aqui e vou mandar criar o projeto. Enquanto tá abrindo aqui, queria me desculpar, né, pela qualidade do áudio assim que tá saindo nos vídeos. Eu não comprei ainda um microfone, né? Tô procurando, na verdade, um microfone para poder comprar e para poder melhorar a qualidade do áudio. Eu vi uns na internet que são muito legais assim, mas em loja assim quase não se acha. Vou ter que acabar comprando no Mercado Livre o esse microfone, né, para poder dar continuidade, né, nos vídeos e melhorar cada vez mais, né, a qualidade do conteúdo que eu tô dando para vocês aí. Bom, para pular uma parte aí que tem que ficar criando pastinha, estruturando o projeto, eu fiz um atalho aqui, vou roubar um pouco aqui no jogo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou abrir aqui uma pasta que eu tenho, aonde eu coloco aqui as pastas e os assets que eu vou acabar utilizando no jogo, tá? Então eu vou pegar aqui, então vou selecionar essas pastas aqui, vou jogar aqui e beleza. Bom, nessas pastas aqui, na verdade, tem aqui os sprites, né, que eu vou utilizar. Basicamente, tem uma fonte aqui e tem o áudio aqui, né? Então, acho que é bem tranquilo aqui para a gente poder começar a desenvolver o joguinho aí. Bom, primeiramente, é, vamos definir aqui, né, uma resolução para o nosso jogo.
Nesse caso aqui eu já tenho a resolução pronta, tá? Que é 320 por 480, mas para quem não lembra como é que constrói aqui essa resolução, é bem simples, né? Você clica aqui, né, onde tem aqui a resolução, pode clicar aqui no botãozinho mais e aqui você define, né, a largura, né, do seu jogo pela altura. Você pode colocar um nome para ele, né, opcional ou não. Aí você pode escolher, né, que nem aqui a gente usou na aula passada esse formato e está utilizando esse aqui. Às vezes vocês vão me perguntar assim, mas por que você está usando uma resolução tão baixa, né? Hoje, sendo que os aparelhos têm resolução alta, né? Devido à minha tela, né? Ao espaço de tela que eu tenho. Quando eu pego e dou um play, quando está ligado ao Maximize on Play, aí eu consigo enxergar, né? Ter uma visão de como que o jogo vai ficar na sua totalidade. Aí depois na hora de fazer a exportação, tudo, né? Se a gente for pegar e exportar esse jogo para rodar no Android ou num iOS ou qualquer outro aparelho, depois dá para pegar aqui e aumentar essa resolução, até porque o cálculo que é feito pela câmera aqui ele é vetorial, né? Desde que os seus assets, né, estejam sendo produzidos para rodar numa tela de maior resolução, né, não vai dar nenhum problema. Bom, para começar então, eu vou começar criando o fundo, né, do nosso jogo aqui. Para isso, a gente vai mudar um pouquinho, né, a abordagem aqui de como criar as coisas. Então eu vou vir aqui no menu Game Object e vou criar um objeto vazio. E já vou trocar o nome desse objeto, tá? Então eu vou colocar aqui como BG, né, de background. Ele está posicionado no 000 ali. Aqui no caso, na posição do Z, apesar de ser 2D, é um 2D simulado, né? Tanto que se eu desligar aqui, a gente volta pro formato 3D aqui, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse objeto aqui em Z, e vou afastar ele um pouquinho só para trás, né? Então eu vou colocar aqui, vou colocar 0.1 aqui, vou afastar ele um pouquinho para trás, né? Ele é positivo, ele está indo para frente, né? Aqui, para quando a gente jogar as camadas aqui na frente, aqui, elas ficam na frente. Não precisava fazer isso, mas ajuda. Bom, eu tenho aqui um objeto vazio, né? Ele está na posição 00 ali, no XY, e ele não está aparecendo. Devido a gente estar trabalhando agora com assets realmente em 2D, eu vou utilizar esse vazio e vou montar, né, na verdade, um Game Object do zero. Aí para isso eu vou vir aqui em adicionar componente, né, em Add Component aqui, e vou construir uma malha, né? Então para isso eu vou vir aqui no Mesh, vou colocar um Mesh Filter, e depois eu vou vir aqui de novo, né, Mesh, e vou dar um Mesh Render. Vamos explicar para que servem esses dois componentes aqui. Bom, o Mesh Filter aqui, ele vai fazer com que você consiga associar um objeto vazio, né? Que na verdade esse objeto vazio não é bem um objeto vazio, né? Ele é a representatividade de posição, né, do objeto, aonde é o pivô, né, do objeto, na verdade. E a partir dele a gente tem aqui, né, um Mesh Filter. E esse Mesh Filter aqui eu posso associar uma malha 3D, como vocês podem ver aqui na listinha, ou posso associar um quad, né? No caso do quad, ele até se confunde um pouco com o plane, né? Só que o plane, apesar dele ser achatado, ele é uma malha tridimensional e ele vem geralmente, né, quando você coloca ele no mundo, a face dele vem voltada para cima. Então quer dizer que o eixo Y do plane, né, ele aponta para cima e não para frente, né, como deveria aqui no caso do quad. Ele é um plane que a face dele é voltada para cima. Esse aqui não. O quad, percebe que ó, ele é um plano que ele tem a orientação dele voltada para a câmera. Então ele tem o eixo local dele alinhado com o mundo, ou seja, o eixo do quad está aqui, y para cima, e aqui no caso seria aqui o x para o lado, né? Só que porém a orientação dele está o quê? Para a câmera, está voltada para frente. Se eu colocasse um plane comum, eu teria que rodar ele, aí ele ficaria com os eixos desalinhados em relação ao mundo, né? Então, coloquei ali. Aqui no caso do Mesh Render, se eu não colocar ele, apesar da malha estar presente na cena, ela não renderiza, né? Então aqui no caso o Mesh Render é responsável por fazer a renderização da malha na cena. Bom, aqui no caso ele vai servir de fundo, né? Então eu vou pegar aqui a ferramenta de escala, vou
puxar aqui, né? Vou preencher aqui o espaço aqui da tela. Esse joguinho vai ter duas telas, né? Vai ter um menuzinho e depois vai ter o jogo em si, né? Mas eu vou dar um foco maior no jogo, né? Então, por enquanto esse aqui vai ser o jogo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar um material. Então, botão direito, Create, né? Material aqui. Nesse material aqui, né, que eu acabei de criar, eu vou chamar ele de BG Game, né? Então, BG Game, ou melhor, né? Vamos chamar de fundo jogo, né? Vamos tentar ver por aqui. Tanto faz, BG Game. BG Game aqui. Vou aplicar ele aqui no plano, certo? E vou trocar o shader dele. Por quê? Esse shader padrão da Unity aqui, ele acaba sendo influenciado pela luz, né? E aqui é um desenho, a gente não quer quando a luz bata, né, no plano, sofre algum tipo de interferência. Então para isso eu vou trocar o shader. Então eu vou vir aqui no Unlit, né, que é um shader que não reage à luz, e vou colocar como texture, porque eu vou associar uma imagem, né? Eu vou vir aqui na minha pasta de sprites aqui, e vou colocar aqui a imagem fundo jogo, né? Joga aqui, então tá ali, ó, né, o fundo do nosso jogo já ali aparecendo, né? Percebe que ele tem um visualzinho meio Game Boy ali, né, tal. E agora, o que eu vou fazer? Vou colocar um novo objeto vazio, certo? Então vou dar um create empty aqui e vamos chamar esse aqui de flap bird aqui, né? E vou fazer a mesma coisa, né? Vou adicionar um componente, mesh filter, né? Mesh de novo aqui e dar um mesh render, né? São esses dois componentes. Agora vou colocar aqui, né, no mesh filter, clicando aqui, a gente coloca um quad, né? E aqui nesse ponto aqui a gente vai criar um novo material. Bom, para não precisar ficar indo de novo e trocando shader, essas coisas, eu vou duplicar esse material. Então eu vou dar aqui um Ctrl D, certo? E vou chamar esse aqui de flap bird aqui. E vou aplicar ele no flap bird ali, né, no objeto. Bom, dessa forma eu posso vir aqui onde está meus sprites aqui, certo? E vou colocar o sprite do Flappy Bird, né? Então tem aqui, ó, pego ele, jogo aqui e ele já está na nossa cena. Bom, repara que teve um problema assim, que ele está quadrado, né? Ele não teve o recorte, mas é devido ao tipo de material que a gente está usando, né? Tipo de shader, né? Na verdade que eu estou usando, que é um shader que aceita a imagem, mas ele não calcula, né, a transparência da imagem. Então para isso só a gente vir aqui em shader, ainda no grupo do Unlit aqui, a gente coloca como transparente, aí ele vai conseguir processar uma imagem, né, de 32 bits, né, que tem um canal de transparência. Então tá ali. Ele ficou meio gordinho, né? Selecionando aqui o passarinho, vamos mudar um pouco a escala dele aqui. Então eu acho que se a gente colocar aqui talvez meio em X e meio em Z não, né? Z não vai mexer em nada. Colocar meio em X e não, 1,5 aqui em X e 1, pronto. Fica melhor aqui no caso. Só que eu achei que ele ficou meio grandão, mas depois a gente dá um jeito. Bom, vou pegar aqui agora, né? Vou posicionar ele um pouquinho aqui para trás, né? Por enquanto. Então ele já está pronto ali. No caso, como ele vai ser um jogador, né? A gente já pode até aplicar um tag para ele. Depois na programação a gente vai ter que, né, chamar e saber se acertou ele ou não. Aí a gente pode ou utilizar esse tag player aqui ou criar um novo, né? Aqui no caso eu vou criar um novo, né? E clicar aqui no botão mais. Aí eu vou criar aqui um tag chamado flap, né? Ou melhor, né? A gente pode colocar o nome inteiro, né? Flappy Bird. Só tem que lembrar a forma, né, que foi escrita. Depois você cria um padrão para você, porque toda vez que você for programar você acaba não se perdendo em relação a como criar os nomes aí. Selecionei aqui o passarinho. Eu vou colocar aqui o Flappy Bird, né? Então a gente vai conseguir identificar ele agora com o tag. E tá pronto, né? Por enquanto. Depois a gente vai ter que colocar umas coisinhas a mais nele, né? Aqui. Vou chegar aqui agora e vou criar mais dois elementos.
Bom, eu vou aproveitar o próprio Flappy Bird mesmo, vou dar um Ctrl D nele aqui, tá vendo? Selecionei a hierarquia, dupliquei com Ctrl D e vou chamar esse objeto de pipe up, né? Aqui, e esse pipe up aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai construir os canos, né, que o Flappy Bird vai passar. Então eu já tenho aqui o objeto, só tem que tomar cuidado com uma coisa aqui, ó, né, que o tag dele está como flap aqui. Então acho que vale a pena a gente vir aqui, ó, adicionar o tag também e criar um novo tag para esse objeto. Então vem aqui, ó, pipe up aqui, né? Não esquece que não adianta você criar lá o tag que ele não associa diretamente com o objeto. Então tem que vir aqui na lista e associar, né? Se você não fizer isso aqui não adianta nada, você só cria. Eu vou pegar aqui então esse elemento, né, o nosso pipe, e vou aplicar um material novo nele. Aí vou aproveitar também o material que eu já usei aqui do próprio Flappy Bird, que já tem transparência tudo, vou dar um Ctrl D nele também, economizar um pouco de tempo. E vou chamar de pipe, aqui no caso. Só pipe, né, porque eu acabo utilizando o mesmo material para depois. Aí o que eu vou fazer? Aqui no caso, eu vou aplicar esse material aqui no pipe up aqui, que na verdade é um passarinho, né, depois a gente só vai trocar aqui agora. Aí que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, aí eu tenho aqui o cano, né, que é o pipe. E eu vou colocar aqui, ó. Então agora a gente tem o cano aqui, certo? Ele está meio desproporcional em relação ao propósito que a gente quer aplicar, né? E eu vou vir aqui, eu vou ajustar aqui. Nesse caso aqui, né, eu vou ajustar aqui o tamanho dele. Posso até reduzir um pouquinho aqui assim. A gente vai ter que deixar isso aqui sobrando um pouco para a parte de fora, né? Porque a gente vai fazer com que o cano apareça em diversas alturas aqui. Mas assim, nada muito exagerado, né? Basta pensar que o cano ele tem que pelo menos preencher na sua totalidade, ou máximo assim, tipo na posição na metade da tela, né? Então, aqui no caso esse aqui tá até demais aqui, nem precisaria tanta coisa assim. Dá até para diminuir um pouquinho mais aqui. Como eu falei que ele é o pipe up, né, aqui no caso, eu vou precisar virar ele ao contrário. Só que, assim, evita ficar girando a geometria, porque lembra que quando você move a geometria, você faz com que o eixo gire junto e você desalinha com o mundo, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o próprio material do pipe aqui e vou criar um material aqui diferente, assim, vou fazer aqui, ó, pipe up, né? E aqui no tiling eu vou colocar -1 em Y para poder girar, ó, tá vendo? Né? Para poder flipar a direção do mapeamento aqui, né? Então tá ali, ó. Opa, peraí que virou alguma bagunça, fiz alguma coisa de errado aqui. Tiling não, perdão pessoal. Deixa eu ver, X aqui. Ele tá calculando alguma coisa de errada na textura aqui. Eu queria evitar de girar ele e tal, mas eu vou acabar girando. Bom, enfim, vou rotacionar ele então aqui, né, tomando um pouco de cuidado. Aqui na rotação eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que eu vou rotacionar ele em Z, aqui no caso, 90, 180 graus. Aqui, beleza. Aqui na escala, vou procurar deixar um aqui e um aqui, né? Só fiz a escala dele aqui, vou colocar 5 aqui de escala. Pronto. Bom, eu vou pegar esse pipe aqui que já está pronto. Eu vou dar um Ctrl D nele. Ó, tá vendo? Eu dupliquei. Só que eu vou trocar o nome, tá? Eu vou chamar de pipe down. E no caso desse pipe aqui, né, do down, eu não vou rotacionar nada. Eu vou colocar 0 aqui na rotação em Z, né? Tá aqui. E vou chamar ele aqui para baixo. Agora é a hora, né, de acertar realmente
a posição deles aqui. Vou deixar um encostadinho no outro, ó, seleciono os dois. Aí eu tento ver aqui se eles estão batendo aqui, ó, nas bordas. Percebe que tá batendo, mas eu vou dar uma sangradinha de leve aqui, ó. Tá bem levinho aqui, para que sempre tenha uma área segura, né? Porque a nossa área de tela é essa parte aqui que tá aparecendo, né, da câmera. Então aqui pelo menos eu tenho uma parte segura que não importa a posição, né, dele ali na tela, não vai mostrar que tá sobrando, né, que tá faltando nada, enfim. Bom, para começar, no eixo de altura que vai ser aqui o Y, né? Então conforme a gente mexer no ele vai subir e descer, eu vou determinar um espaçamento, né, entre eles aqui. Então, né, eu poderia até pegar e brincar aqui, alinhar eles no zero, né? E aqui no centro da tela também no zero em X, né? E aqui no caso do Y, se eu colocar zero, ele vai subir muito, né? Então, vamos colocar aqui, sei lá, menos 5 aqui. Acho que menos 5 foi muito. A gente pode colocar menos 2,5. 2,5 aqui. Não foi menos 2,5. E vou tentar aqui também colocar uns 2,5 aqui. Ficou muito pertinho. Eu vou arrastar na mão mesmo. Então aqui 3, 5, 4. 4 ficou bom. E vou chegar aqui e colocar menos 4. Tá? Então acho que esse espaço aqui é legal em relação ao tamanho que o passarinho tem. Ele consegue passar tranquilamente aqui, né? Tá. Só que aí tem um problema. No caso, a gente tem aqui os canos e o jogo vai ser assim, né? O cano, quem se move é o cano, né? Então, o caso aqui vai ser que o cano vai se mover, né? Então, selecionando os dois aqui, ele vai se mover, vai passar por aqui. Só que para não precisar ficar controlando dois objetos, a gente vai controlar só um. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um game object vazio, certo? Eu vou falar que esse game object meu que está no 00 ali do mundo, certo? E vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse objeto aqui de pipe, né? E vou parentear, vou fazer um parentesco aqui desses dois objetos com o pipe. Então agora eu não vou mais mover o cano, né? Eu vou mover somente esse objeto vazio que vai mover o cano ali para mim, né? Facilita mais a programação ali, né? Fica mais tranquilo. Bom, para poder terminar, né, aqui a construção, né, dos assets da cena, eu vou colocar agora o marcador, né, o placar. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Game Object, User Interface, né, eu vou colocar um texto. Lembrando que a hora que a gente coloca um texto, né, ele coloca um canvas pra gente aqui. Aí vou selecionar o texto do canvas, né, eu já vou ajustar aqui a cor do texto, vai ser branco. Então eu vou vir aqui nessa área que seria a nossa área de tela. Então eu vou vir e vou colocar mais ou menos aqui, né? Dá para poder colocar numericamente também, aqui no caso de X, pôr no zero para saber que ele está no centro. Falar em centro, né? A gente centraliza também o texto para saber que ele está centralizado ali certinho. Posso ajustar aqui o tamanho da fonte, né? Quando a fonte desaparecer assim que ela truncou, aí aqui no vertical overflow a gente troca para overflow, né? Para ela fluir, né? Então aí não truncar. Então ajustei ali. Aqui no texto inicial a gente pode colocar, né, o zero, que seria a pontuação inicial do jogo, e aumentar um pouquinho mais aqui para ficar um pouco mais interessante. Se você quiser trocar, né, essa fonte, lembra que você pode vir aqui, né, no caso a fonte está Arial, mas se você quiser, que nem aqui no caso eu tenho aqui um fonte, você vem aqui e coloca. Essa fonte aqui não vai dar muito certo não, tá vendo? Porque ela não tem a numeração toda, então vai dar problema. Vou deixar essa aqui mesmo, Arial mesmo aqui. E beleza. Então assim, nesse primeiro passo, né, a gente construiu aqui a interface, né, do jogo, o passarinho, né, tudo ali. Colocou também, né, toda a parte visual ali, ajustou material, etc.
No próximo vídeo, a gente vai começar a fazer a configuração e preparar nossa cena para poder agir com a parte de física, né, da Unity, né? Então vamos para o próximo vídeo, pessoal.